Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um Explica-me como se tivesse 5 anos. Hoje temos connosco como convidado especial o Vasco Bonifácio. O Vasco é químico, doutorado em Química e atualmente é professor convidado no Departamento de Engenharia Química aqui do Técnico e investigador no Instituto de Biociências e de Bioengenharia e Biociências do Técnico também. O Vasco hoje está connosco e vai-nos começar por responder à pergunta por que brilham os pirilampos. Boa tarde, Vasco. Olá, Joana. Olá, Viva, malta. bem-vindo ao Explica-me como se tivesse 5 anos. Estamos todos em pulgas a querer saber porque é que brilham os pirilampos e de que forma é que tu usas o brilho dos pirilampos na tua investigação e no teu trabalho aqui no Técnico. E vamos descobrir tudo sobre os pirilampos. Espero que estejam aí todos já prontos. Aqui, nós também já estamos prontos para vos mostrar porque é que brilham os pirilampos, que é a pergunta de hoje. Então, eu vou agora aqui partilhar com vocês uma apresentação. E então, a pergunta é, por que brilham os pirilampos? Ora bem, vocês devem estar mesmo super curiosos por saber porque é que isto acontece. E eu agora, no início desta apresentação, vou-vos já desvendar um bocadinho do véu para tentarmos responder a esta pergunta. Olha, então aqui posso já dizer que os pirilampos brilham porque eles estão muito apaixonados. Aqui nesta folha vemos um pirilampo macho, que é este aqui do lado esquerdo, e vemos uma pirilampa fêmea, que está aqui do lado direito. E eles estão aqui a acasalar. Passado algum tempo, hão de haver aqui uns pirilampos bebés, mas daqui a algum tempo. Ora bem, então, e quantos pirilampos é que existem? Se calhar já fizeram essa pergunta. Existem cerca de 2.000 espécies em todo o mundo. E em Portugal existem 10. Existem várias espécies. Eu escolhi aqui uma espécie que existe em Portugal, e também na Espanha, aqui na Península Ibérica, eles existem várias, e, portanto, uma delas é esta, a Lampiris noctiluca, que é o nome científico. Vocês, quando não tiverem inspiração para encontrar um nome, por exemplo, para um animal de estimação, um cão ou um gato, se vocês forem às espécies e forem ver os nomes científicos, encontram de certeza lá uma inspiração. Ora, então, temos aqui um pirilampo macho, do lado esquerdo, está aqui o pirilampo. O pirilampo macho tem asas, ele consegue voar. E temos aqui um pirilampo fêmea, do lado direito, que não voa. Ora bem, mas estamos com um problema. Não sei se vocês já alguma vez viram um pirilampo. É cada vez mais difícil de ver pirilampos. E eles estão a desaparecer porquê? Porque há muita poluição luminosa, principalmente nas cidades. E como eles, para comunicarem um com o outro, portanto, para o macho comunicar com a fêmea para se reproduzirem, eles precisam de pouca luz, precisam estar no escuro. Como nós temos muita luminosidade nas cidades, eles não conseguem comunicar e, portanto, a espécie tem vindo a desaparecer. E depois também há outro problema, que são os inseticidas, que também têm morto bastantes pirilampos. Ora bem, então aqui nós temos um pirilampo macho, que está aqui a voar, e uma pirilampo fêmea que está aqui sentadinha à espera que o macho venha. E como é que isto vai acontecer? Ora, os pirilampos, para se reconhecerem entre si, cada espécie vai reconhecer a sua própria espécie. E temos aqui, neste esquema, nesta figura que vocês veem aqui, o trajeto de como é que os pirilampos voam. Eles, à medida que vão voando, vão fazendo uma linha diferente, estão a ver? E vão piscando de maneira diferente. Ou seja, cada espécie vai piscar de maneira diferente. Voa um bocadinho, pisca, voa outra vez, pisca. E, portanto, há aqui várias maneiras diferentes de nós podermos ter a descrição desta espécie. Depois, a fêmea está muito sossegadinha e quando vê o macho da sua própria espécie, ela acende também, a fêmea também brilha, acende também e vai dizer: estou aqui, sou da tua espécie, vamos namorar um com o outro. É assim que as coisas acontecem entre os pirilampos. Mas agora vamos olhar um bocadinho mais de perto, lá para o abdômen, de onde sai aquela luz do pirilampo. Ora bem, se nós fôssemos com uma lupa
espreitar para o abdômen do pirilampo, íamos ver que lá dentro há muitas células, que são umas pequenas fábricas, umas fábricas muito pequeninas que existem lá no abdômen do pirilampo, e é nessas fábricas que se dá aquela reação que vai dar aquela luz. E para que elas pisquem, elas precisam de estar sincronizadas. Ou seja, aquelas células estão lá a brilhar e depois elas vão começar a piscar. Mas no início estão todas muito descoordenadas. Elas começam a piscar muito descoordenadas, mas à medida que o tempo vai passando, elas vão se organizando, tal como numa orquestra, vão-se todas organizando e vão começar todas a piscar ao mesmo tempo. Que é o que vocês estão já a ver aqui. Estão a ver? É assim que tudo acontece. Ora bem, então, e o que é este brilho dos pirilampos? Nós chamamos este brilho dos pirilampos a bioluminescência, uma palavra um bocadinho difícil. Bio, porque tem a ver com uma reação biológica, e luminescência, porque vamos ter aqui luz. E a bioluminescência dos pirilampos foi descoberta por um farmacêutico francês, que está aqui a fotografia dele, o Raphael Dubois. E ele descobriu que nos pirilampos existe uma pequena fábrica, que é a luciferase, que nós chamamos de enzima. Este novelo azul que está aqui, nos pirilampos tem esta pequena fábrica, e depois eles usam a luciferina, que é um pozinho que eles também têm lá no abdômen, e oxigênio. E quando se mistura a luciferina com o oxigênio lá dentro da luciferase, vai haver uma reação. E agora tenho aqui um vídeo para nós vermos como é que os pirilampos brilham. Se vocês nunca viram nenhum, vocês vão ver. Este vídeo tem também uma música. Se vocês quiserem, podem cantar também todos em casa. Eles olham para a direita e pisca, pisca. Eles olham para a esquerda e pisca, pisca. Andam para aí a piscar para ver se arranjam conquista. Parece que está a dar e que vem para ficar a moda do pisca, pisca. Mais uma vez. Eles olham para a direita e pisca, pisca. Eles olham para a esquerda e pisca, pisca. Andam para aí a piscar para ver se arranjam conquista. Parece que está a dar e que vem para ficar a moda do pisca, pisca. Ah, gostaram desta música? Uma música da Ruth Marlene de 2010, que acho que vem aqui muito a propósito, não é? Ora bem, então vamos lá continuar a nossa história. Ora, aqui temos dois morcegos. Ora bem, há aqui um deles que está aqui a deitar luz pela boca, parece ter uma lanterna. E o outro diz-lhe assim: sim, tens um pirilampo entalado entre os dentes. Vocês acham que se outro bicho comer um pirilampo, ele fica a brilhar? Vamos ver se isso será assim. E tenho aqui um sapo. Olha, este sapo, vamos lá ver com atenção este vídeo. Eu acho que este sapo vai ter um jantar muito luminoso. Eu vi um sapo com um guardanapo, estava a papar um bom jantar. Eu vi um sapo encher o papo, tudo comeu, nem ao pincel. Ahá, viram? Viram como é que o sapo brilha depois de ter comido um pirilampo? Aqui com uma música da Maria Armanda, que era uma menina com 5 anos e que ganhou o Skin d'Oro em Itália, que é um festival para canções infantis e que nos representou muito bem. Ora bem, então agora que nós já sabemos como é que brilham os pirilampos, vamos agora saber porque é que nós aqui no técnico queremos saber tudo sobre os pirilampos. Porque é que nós queremos saber como é que isto tudo funciona, porque é que estas moléculas brilham. Então, vamos lá pensar. Nós, no nosso corpo, temos células. As células são umas pequenas fábricas. E há umas que são boas e, de vez em quando ficamos doentes, aparecem umas células más. Que é como quem diz, umas fábricas avariadas. E então, essas células más juntam-se todas muitas vezes e ficamos com aquilo que se chama um tumor, que é um sítio onde há estas células más. E, portanto, é aquilo que nós chamamos também o cancro.
e, portanto, estas células más às vezes aparecem no nosso corpo e nós temos que as eliminar. Então, nós aqui tivemos uma ideia que era, então, se nós pegássemos nas células más e as puséssemos todas a brilhar. Não acham que era uma boa ideia? Estas células más gostam-se de esconder no nosso corpo e misturam-se com as boas, mas nós nunca sabemos muito bem onde é que elas estão e queremos ir buscá-las para as podermos matar. Então, se nós conseguirmos arranjar a maneira de lhe pôr um corante aqui, uma coisa que brilhe muito, nós vamos saber onde é que ela está. E então, nós ganhamos um projeto que se chama DREAM e que foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e fomos então investigar como é que vamos pôr as células más a brilhar. Ok, então neste projeto, que é uma parceria entre o técnico e o IPO de Lisboa, nós fomos ver as células do ovário más. E nós temos aqui a representação de uma célula, aqui como se fosse uma célula, está aqui o desenho, tem várias coisas cá dentro, e fomos então pintar estas células, tal como se fosse um desenho. Ora, temos aqui uma fotografia, esta fotografia foi tirada ao microscópio, fomos tirar fotografias às células e foi tirada por uma aluna minha de doutoramento, a Adriana Cruz, e então começámos por pintar o núcleo das células. Ora, o núcleo das células é aqui esta zona aqui no meio que ficou toda pintada de azul. É aqui de onde saem todas as ordens para a célula. Depois fomos pintar também à volta da célula com verde. Fomos pintar a membrana. É uma espécie de um saco onde se guardam todas estas coisas que a célula aqui tem dentro. E depois fomos pôr o nosso corante, aquele corante que nós queremos para pôr as células a brilhar. Fomos pintar tudo e até verificámos que quando estávamos a pintar com o nosso corante, aqui esta zona que era azul também ficou roxa, ou seja, nós misturámos a cor vermelha com a cor azul e elas até ficaram todas roxas. E pronto, as células más ficaram agora identificadas, já sabemos onde é que elas estão. E fomos fazer a mesma coisa, em vez de ser com as células, fomos fazer também com os tecidos. Eu já vos tinha dito que quando as células más todas se juntam umas com as outras, formam um tumor. Então nós fomos pegar numa fatia muito fininha desse tumor e fomos fazer a mesma coisa, fomos corar as células. E então vimos também que os núcleos, aquela zona lá no interior, também estavam azuis, a membrana à volta também estava verde e depois a zona do citoplasma, aquela zona do recheio das células, estava vermelha. E foi engraçado nós vermos que só nos tumores, onde nós tínhamos a doença, é que elas estavam vermelhas. Nos tecidos onde não há tumor, em que o tecido é saudável, não se coram. Portanto, significa que nós temos aqui um composto que brilha apenas quando está na presença das células más. E assim nós conseguimos saber onde é que aquelas células más se escondem. Sabendo onde elas estão, então nós podemos fazer um tratamento. Ora, esse tratamento pode ser feito dando um medicamento ou então fazendo uma operação. Vamos tirar o tumor cá para fora. E como é que a gente vai fazer então isto? Então aqui começa outra história, que era uma vez umas esponjas inteligentes chamadas dendrímeros. Ora, estas esponjinhas que vocês veem aqui neste desenho são umas esponjinhas muito pequeninas que podem se esticar e encolher como nós quisermos. E como elas esticam e encolhem, nós conseguimos pôr lá dentro aquelas moléculas que brilham, aqueles compostos que brilham, e conseguimos pôr também lá medicamentos dentro. E quando nós fazemos estas esponjinhas num laboratório, depois delas estarem feitas, às vezes é preciso fazer uma limpeza, elas trazem-se umas porcarias de quando nós estamos a fazer a sua preparação. Então nós fazemos a sua purificação, vamos limpá-las fazendo aquilo que nós chamamos uma diálise, que é como está aqui nesta fotografia. São uns saquinhos, estes saquinhos que estão aqui, vocês estão a ver aqui de cor azul, são sacos que estão cheios destas esponjinhas e nós vamos pô-las a dançar toda a noite para as limpar.
Ok, espero que tenham gostado da música do Toy, uma música de 2017 e que é perfeita para mostrar aqui a diálise. Nós na diálise também queremos deitar cá para fora todas estas porcarias e elas ficam ali toda a noite também a girar. Ora bem, então vamos lá resumir. Já temos as nossas esponjinhas, muito pequeninas, estão a brilhar, elas são umas esponjas inteligentes, porque elas sabem o caminho até ao tumor, e nós vamos pôr lá dentro os medicamentos, vamos recheá-las, estão a ver, já estão aqui os medicamentos dentro, já estão a brilhar, elas agora sabem o caminho, e nós podemos tomar estas esponjinhas, elas chegam lá ao sítio, e pronto. Pronto. Descobrindo onde elas estão, nós conseguimos matar as células más e podemos ficar outra vez saudáveis, não é? Estão a ver? Gostaram desta estratégia? Ora bem, então e agora que já sabemos como é que os pirilampos brilham, porque é que é tão importante conhecer estes mecanismos todos para pôr os compostos a brilhar, eu agora gostava de fazer com vocês uma experiência. Será que nós conseguimos fazer pirilampos num laboratório? No técnico fazemos pirilampos, é verdade. Fazemos muitos pirilampos no técnico, mas para além de pirilampos fazemos muitas outras experiências giras. E até todos os anos nós costumamos ter os laboratórios abertos. Este ano os laboratórios abertos vão ser online por causa da pandemia, mas vocês vão poder participar através da vossa escola. Portanto, se vocês falarem com os vossos professores, podem perguntar aos vossos professores se a vossa escola já está inscrita. Portanto, todas as escolas podem se inscrever e vocês vão poder ver muitas experiências online que nós estamos a preparar para vocês. Isto vai ser entre 22 a 26 de fevereiro e, ao mesmo tempo, também no Departamento de Engenharia Química do Técnico e, ao mesmo tempo, também vão estar a decorrer os laboratórios abertos do Departamento de Bioengenharia, na mesma semana, para os alunos do ensino secundário. Ok, então agora eu vou preparar então aqui a experiência. Primeiro que tudo, quando vamos fazer uma experiência para o laboratório, nós temos que estar protegidos, não é? Então eu agora vou vestir uma bata, vou calçar umas luvas e vou pôr os meus óculos de segurança. Está bem? Então vamos lá. Vou aqui também fazer aqui uma coisa para vocês ficarem já todos ambientados. E já temos aqui tudo preparado para o laboratório. Ora, a primeira parte já está. Temos ali um sinal do extintor, que alguma coisa corra mal, mas não vai ser preciso. Vamos também precisar de pôr umas luvas. Temos as luvas e agora só falta colocar os óculos. Então, já estou preparado. Agora, vamos ter aqui uma bancada, onde nós vamos fazer as nossas experiências. Claro, vamos ter aqui os nossos pirilampos. Ora, esta experiência dos pirilampos é uma experiência que nós fazemos aqui nas aulas, no técnico, que foi preparada pela professora Dulce Simão, que é professora de Química Orgânica aqui no Departamento de Engenharia Química do Técnico.
Ela costuma preparar umas experiências super giras e foi ela que preparou esta experiência, uma experiência que nós fazemos também nas aulas. Estes tubinhos que eu estou aqui a mostrar, tem cá um pozinho dentro, um pozinho especial. Quem preparou estes tubinhos que estão aqui foi a Carla Salvador, que é a técnica do laboratório que dá apoio às aulas de Química Orgânica, também no Departamento de Engenharia Química, e foi ela que me forneceu aqui estes tubinhos e também os reagentes para fazermos a experiência. Obrigada, Carla. Então, vamos lá. Eu agora, para fazer esta experiência, vou ter que desligar as luzes, senão vocês não vão conseguir ver os pirilampos, está bem? Portanto, eu agora vou desligar as luzes, mas não se assustem, porque vai correr tudo bem. Agora, já aqui, tiramos as tampas de tudo. Ok? Este líquido que eu vou pôr lá dentro chama-se acetato de etilo. É um líquido que cheira assim um bocadinho a cola. Este líquido que está aqui é água oxigenada. Para nós não ficarmos totalmente às escuras, eu tenho aqui uma lua por trás de mim e eu vou acender aqui a lua com a minha lanterna mágica. Pronto, já está. Sabemos onde é que está o extintor. Está ali o extintor. Ok, então vamos lá começar a experiência. Agora vou pôr o líquido, o acetato de etilo. Quase. Pronto, o acetato de etilo já está. Vou tapar aqui. Agora vem a parte da água oxigenada. Ora bem, então vamos lá ver o primeiro pirilampo. Vão ver? Já está ele. O primeiro pirilampo já está feito. Vamos fazer outro. Ah, cá está. Este tem uma cor diferente, estão a ver? Este tem uma cor de laranja. Este tem uma cor azul. Já temos dois pirilampos. Os pirilampos normalmente têm cor amarela, mais ou menos parecida com esta, mas nós no laboratório conseguimos fazer das cores que nós quisermos. Estão a ver? Pronto, cá estão os nossos pirilampos e eu agora vou guardá-los aqui atrás. Estão a ver? Lá estão eles. Podemos voltar às nossas experiências. Eu queria-vos fazer mais uma experiência. Vocês verificaram que os pirilampos piscam, não é? Ora, nós quando fazemos esta reação não conseguimos pôr estes tubinhos a piscar, mas eu arranjei aqui uma maneira de nós fazermos uma reação para pormos aqui uns pirilampos. Eu tenho aqui uma bola de plasma, vocês já devem ter visto, e tenho aqui uma lâmpada fluorescente.
Agora observem bem, eu vou aproximar esta lâmpada fluorescente aqui da bola de plasma. Ah, estão a ver? Ela acende. Se quisermos que ele pisca, nós podemos fazer também como os pirilampos. Podemos pôr aqui a lâmpada a piscar. Vão ver? Pronto, eram as experiências que eu tinha para vocês hoje. E agora estou pronto para as vossas perguntas. Espetacular, Vasco. Foi mesmo incrível, esta tua experiência. Várias experiências até, que aqui vimos juntos. Já temos algumas perguntas. Eu vou-te trazer uma que veio da tua apresentação agora mesmo, que é a Isabel Novaes, quando tu estavas a mostrar quando estavas a mostrar os pirilampos, aliás, quando estavas a mostrar a célula, que elas começam a piscar e primeiro estão desincronizadas e depois é que sincronizam. E Isabel Novaes, de 9 anos, estava a perguntar porque é que elas começam desincronizadas. Pois, isto tem a ver com a biologia do pirilampo. Portanto, vocês imaginem, quando vocês querem controlar a vossa mão, vocês, por exemplo, tiverem a mão fechada e se a quiserem abrir, vocês conseguem controlar. Ou seja, eu quero abrir, abro a mão e fecho. Abro e fecho. Nós conseguimos, com o nosso cérebro, conseguimos controlar estes movimentos. E os pirilampos, da mesma forma, eles conseguem controlar a forma como aquelas células brilham. Portanto, elas conseguem começar a brilhar e apagam-se e tornam a brilhar novamente. Portanto, eles conseguem fazer este controlo. E, portanto, tem a ver realmente com a biologia do pirilampo. E há uma determinada altura em que eles conseguem pô-las todas ao mesmo tempo a apagar e a acender. É um processo muito rápido. Muito bem. E nós temos aqui uma outra pergunta que já nos chegou por e-mail. Foi a primeira, já chegaram-nos várias por e-mail. Esta foi a primeira. Eu vou fazer. A Margarida, que tem 6 anos, fez aqui 3 perguntas. Eu penso que duas delas, uma delas já respondeste, mas há uma que é curiosa. Quer saber, então, a Margarida, de 6 anos, porquê é que os pirilampos brilham? Se os pirilampos voam muito alto e o que é que eles comem? O que comem os pirilampos para poderem assim brilhar? É o que eles comem que os faz brilhar, Vasco? Obrigado pelas perguntas. Ora bem, então é assim. Os pirilampos brilham principalmente para acasalarem uns com os outros. Portanto, o objetivo principal deste brilho dos pirilampos é o macho encontrar a fêmea e a fêmea encontrar o macho. Portanto, esse é o objetivo principal. Ora bem, eles voarem alto, voam relativamente alto, não vão para altitudes muito grandes, mas como os pássaros, eles normalmente andam à volta dos arbustos, de volta das árvores, portanto não vão assim muito alto, voam relativamente alto. Ora, o que é que eles comem? Eles comem diversas coisas e também depende da fase em que eles estão. Ora, os pirilampos, é engraçado, eles passam cerca de 1 a 3 anos numa fase de larva. E depois, nessa altura, eles comem pequenos vermes, vegetais, caracóis, lesmas, até o pólen das plantas, comem todo esse tipo de coisas. E depois, há uma altura em que eles passam à idade adulta e eles só vivem nesta idade adulta cerca de 2 meses, mais ou menos. E nessa altura eles quase não comem. Eles só se passam à idade adulta e depois reproduzem-se e morrem. Portanto, eles duram muito pouco tempo nesta fase da idade adulta. Mas basicamente é este tipo de coisas que eles comem. Olha, o Felipe, de 7 anos, esteve aqui a ver as tuas experiências, ele pergunta, ele diz, na experiência que tu fizeste, criaste luz azul e laranja, e se existem pirilampos com luzes de cores diferentes ou se são todas iguais? Sim, normalmente o brilho dos pirilampos é sempre da mesma cor, é aquela a cor meio amarelada, normalmente amarelo, porque isso tem a ver com a luciferina e da reação que se dá com a luciferase. Mas nós, no laboratório, podemos fazer as cores que nós quisermos, porque nós podemos escolher o corante que nós vamos pôr lá naquele tubinho. E podemos escolher um corante que seja vermelho, que seja azul, que seja amarelo, portanto nós podemos escolher no laboratório
todas as cores que nós quisermos. Espetacular, não é? Em laboratório podemos fazer a realidade como a quisermos. Nós quisermos. Exato. Vou passar-te uma pergunta da Marta, que tem 5 anos e que fez chegar a sua voz. Olá, Vasco. Eu sou a Marta, tenho 5 anos e minha pergunta é o seguinte. Por que os pirilampos foram feitos a brilhar? Portanto, bom, no fundo é porque é que os pirilampos brilham, porque o que é que os faz brilhar? Olá, Marta, muito querida. Olha, os pirilampos brilham para poderem encontrar o seu par. Portanto, se eles não brilhassem, eles não se encontravam uns aos outros. Então, assim, se eles brilham, estão todos no escuro, e depois dizem, está ali uma pirilampa que eu podia namorar com ela. Portanto, é assim que eles se encontram. Se não houvesse este brilho, eles não se encontravam. Estão a ver? É mesmo específico desta espécie. Estou a ver, olha, alguém que nos está a seguir aqui no Facebook está aqui a perguntar se os pirilampos começam a brilhar mal nascem. Sim, quer dizer, eles na fase de, como eu estava a dizer, da fase da larva, antes de serem adultos, eles já brilham. Só que esse brilho não é ainda muito importante porque eles não se vão reproduzir, eles usam mais o brilho para se reproduzirem, mas eles têm logo a capacidade de brilhar. É verdade. Olha, o Álvaro, que tem 6 anos, pergunta como é que os materiais fazem brilhar. Porque é que depois de desligar a lanterna continua a brilhar? Penso que tem a ver com a forma como tu ligaste a tua lua aí atrás. É verdade, é verdade. Há materiais, é um fenómeno parecido, é ligeiramente diferente, mas é parecido com esta luminescência dos pirilampos. Nos pirilampos nós temos a bioluminescência, ou seja, há uma reação biológica que nos vai dar a luz. A reação que eu fiz aqui com estes tubinhos chama-se quimiluminescência, porque é a luminescência que vem de uma reação química. E a reação, o fenómeno que ele está aqui a perguntar é a fosforescência, que é o caso aqui da Lua, que eu tenho aqui atrás. Aliás, não é só a Lua, há outros materiais. Eu, por exemplo, aqui atrás de mim, tenho aqui uma placa e eu tenho aqui um laser de cor azul e eu vou-vos mostrar aqui uma coisa. Conseguem ver bem? Nós conseguimos, com uma luz azul e com estes materiais especiais, até escrever com luz. Isto porquê? Porque estes materiais, o que é que eles fazem? Eles absorvem a luz e depois deitam novamente a luz cá para fora de uma forma muito lenta. Por isso é que nós usamos estes materiais nas placas de identificação, nas saídas de emergência, por exemplo. Enquanto que no fenómeno da quimiluminescência é tudo muito rápido, nós damos-lhes luz e a luz vem logo cá para fora e não vemos mais. Estes, como é um processo muito, muito, muito lento, nós vamos conseguir ver este brilho durante muito tempo. Espetacular, mesmo giro. Olha, temos aqui o Alexandre, que tem 10 anos, que te pergunta porque é que tu achas que porque é que foi um farmacêutico a descobrir os pirilampos e não um biólogo? Olha, no século passado não havia esta distinção de profissões como nós temos hoje em dia. As pessoas, os cientistas, eram muito autodidatas e eles gostavam de investigar muitas coisas. E, de facto, aconteceu que este farmacêutico, apesar de ele ser farmacêutico, ele tinha interesse em muitas outras coisas. E, portanto, é por causa disso que ele acabou por descobrir isto. Portanto, andou a investigar, ele achava estranho haver aquele brilho, foi pegar em pirilampos, foi isolar aqueles compostos e assim descobriu este fenómeno. Foi ele que deu o nome até, o nome de bioluminescência foi o nome que foi atribuído por ele. Mas isto tem a ver realmente com a altura em que as coisas se passaram. Hoje em dia há uma maior especialização e há profissões muito mais especializadas, mas antigamente as pessoas interessavam-se por tudo.
E ainda bem, já que ganhámos isto. Olha, temos aqui duas perguntas, eu penso que são mais de biologia, de diversidade, mas vou-te fazer na mesma. A Isabel, de Novaes, de 9 anos, pergunta em que zonas há pirilampos em Portugal e o Tegrenche quer saber se os pirilampos lutam entre si para disputar a fêmea. Ora bem, a distribuição dos pirilampos é um bocadinho aleatória, mas normalmente eles gostam de estar em zonas onde há pouca luz, portanto, nas zonas de campo. Portanto, nas cidades é muito difícil encontrar pirilampos. Eu posso-vos dizer que eu tive a sorte de ver um pirilampo há relativamente pouco tempo. À noite andava a passear a cadela e na zona da Ericeira e de repente vi um pontinho a brilhar no chão e fui ver e era um pirilampo fêmea, que elas distinguem-se facilmente porque como não têm as asas nós conseguimos saber, e ela estava a brilhar, mas é muito raro nós encontrarmos pirilampos nas cidades, portanto se for no campo é muito fácil. Eu quando era mais jovem lembro-me de ver muitos pirilampos a voar à volta das árvores, mas em zonas de campo, nunca na cidade. A outra pergunta estava relacionada... Se disputam a fêmea. Com a fêmea, pois. Em princípio, não. O macho, quando vê a fêmea, reconhece a fêmea que está ali sossegadinha, reconhece-a e ela também o reconhece e, portanto, dá-lhe o sinal. Em princípio, não costuma haver assim nenhuma disputa, pelo menos que eu saiba. Sim. Olha, temos aqui perguntas que nos continuaram a chegar por e-mail. A Maria de 9, que pergunta: podemos pôr as paredes a brilhar e não precisamos de usar mais candeeiros? Bem, isso era ótimo, porque poupávamos imensa energia. É assim, nós temos materiais, como estes materiais que eu tenho aqui atrás, e já mostrei também esta placa, que de facto conseguem armazenar a luz, mas é de uma forma muito breve. Portanto, passado algum tempo, a luz, nós temos sempre que fornecer a luz. Portanto, eles sozinhos não conseguem brilhar. Portanto, nós temos sempre que fornecer a luz. Depois, eles armazenam aquela luz e depois lentamente vão-nos devolver novamente aquela luz que nós lhe fornecemos. Portanto, mas é um processo que não é autónomo, ou seja, nós temos que sempre contribuir para que o material brilhe. Portanto, não é possível depois usarmos para a iluminação. Olha, temos uma outra pergunta também mais ou menos nessa linha, do André de 15 anos, se podemos criar casacos pirilampo para quando andamos de bicicleta à noite. Isso era ótimo. Dava jeito, não era? Sim. E assim com uma reação química é mais difícil, mas se nós usássemos estes materiais fosforescentes, sim, porque toda a luz que nós apanharmos, seja, por exemplo, dos holofotes de um carro ou de outro sítio qualquer, nós ficamos logo iluminados. Mas sim, era uma ideia engraçada. Olha, chegou-nos aqui esta pergunta também por e-mail a perguntar que outras doenças podemos ajudar a curar com este tipo de técnicas. Vocês trabalham com esta em específico, mas será que há outro tipo de situação que possa ser usada esta bioluminescência? Bem, nós usamos a bioluminescência porque nós normalmente queremos ver qualquer coisa, não é? Portanto, se nós temos um problema, temos ali, no nosso caso, temos estas células ou os tecidos que nós queremos saber se são saudáveis ou se são doentes e conseguimos usar esta estratégia. Mas não sei, talvez haja outro tipo de doenças em que possa ser útil, mas normalmente é para este tipo de aplicações, a nível biológico. Olha, e temos aqui o Francisco que nos mandou a pergunta que diz: uma vez vi a areia a brilhar à beira-mar, é a mesma coisa que os pirilampos? Isso é verdade. E então, olha, ainda bem que ele fala nessa questão, porque eu por acaso tenho aqui um vídeo que nos mostra que não são só os pirilampos que brilham na natureza, também há outros animais. E há uns até que são muito espertos e que se aproveitam de outros que fazem a reação da bioluminescência. Então, deixa cá ver, Joana, eu vou aqui partilhar com vocês, deixa cá ver,
partilhar com vocês um vídeo que eu aqui tenho. Ok, viram? Afinal, há outros animais. Aqueles peixes que nós vimos ali a lançar, parecia fogo, não é? O que é que eles fazem? Estes peixes, que a espécie é o cardinal, são os peixes cardinal, eles comem uns crustáceos muito pequeninos, que são os ostracodos, que esses ostracodos fazem a reação da bioluminescência, tal como os pirilampos. E então eles comem estes crustáceos e depois, quando se sentem em perigo, eles lançam cá para fora um jato de ostracodes. Esses ostracodes, quando sentem este estímulo, eles brilham. A mesma coisa acontece com estas lulas. As lulas também comem estes animaizinhos pequeninos e depois usam isto como uma estratégia de defesa. Os outros animais, quando os vêm atacar, ficam muito assustados com aquele brilho todo e fogem. E, de facto, na areia também nós conseguimos encontrar estes pequenos micro-organismos que também fazem a reação. E, portanto, eu posso-vos dar o exemplo, há cerca de 2 anos, penso eu, fomos também, ao fim do dia, ver este fenómeno. Na Praia da Adraga, em Sintra, se vocês alguma vez forem lá ao fim do dia, vocês vão observar que quando passam a mão na areia, vocês veem a areia a brilhar, que são estes micro-organismos a lançar a luz, porque eles estão lá muito sossegadinhos, mas quando se sentem em perigo, eles fazem a reação para tentar afastar o perigo. Portanto, outros animais que se vão ter com eles. De facto, é verdade. Mas aqui é uma estratégia de defesa. Não é uma estratégia de acasalamento, de apaixonados. Muito bom. Olha, temos aqui o Alexandre de 10 e o Filipe de 7 e o pai, que estavam a discutir se a lâmpada que tu mostraste tinha truque, como uma pilha lá dentro, ou se era um efeito mesmo real da bola de plasma. Se era da bola de plasma, qual é a explicação para aquilo que tu mostraste? Porque é que a lâmpada acendeu ao pé do plasma? Não é, quer dizer, não é nenhum truque. Eu tenho aqui a lâmpada, eu posso até pôr aqui novamente. Portanto, a bola de plasma está ligada à corrente. Nós aqui dentro desta bola temos um gás e quando nós ligamos a bola à corrente, há aqui uma descarga elétrica e essa descarga elétrica vai fazer com que este gás brilhe. São chamados gases raros. Temos cá néon, argon, krypton, xenon, e é o mesmo gás que existe também nas lâmpadas fluorescentes. Ora bem, então, vocês já repararam que quando nós pomos aqui a mão, a carga elétrica é atraída para a minha mão. Portanto, significa que há aqui alguma passagem de corrente entre a bola e a minha mão. Ora, as lâmpadas fluorescentes têm cá dentro também esse gás. E quando nós as aproximamos aqui desta bola, a carga elétrica consegue viajar até aqui à lâmpada e vai então fazer o mesmo efeito aqui dentro. Por isso é que uma lâmpada normal de fluorescência, quando é aproximada da bola, brilha. Porque nós estamos a fazer aquilo que nós chamamos a ionização da lâmpada, deste gás que está aqui dentro. Ok? Acho que conseguiram perceber, acho eu, não sei, mas e já agora que estamos a falar neste tema, vou-vos mostrar, eu tenho aqui uma outra lâmpada. Esta lâmpada de fluorescência é uma lâmpada daquelas circulares, que às vezes também nós temos nas cozinhas, e da mesma forma, se eu aproximar aqui a lâmpada da bola, ela acende. Vão ver?
Se eu puser aqui a mão, eu vou interromper a corrente, porque a corrente vai toda para a minha mão e já não consigo ionizar. E então nós conseguimos fazer este efeito de acender uma lâmpada sem fazer nada. Estão a ver? Sem fazer nada. Estão a dizer, muito obrigada pela explicação. Gostaram muito de ouvir a tua explicação para esse fenómeno. Tenho aqui duas perguntas da Isabel Novaes. Uma que pergunta se as estrelas que colamos na parede do quarto se são semelhantes aos pirilampos. E pergunta também se usar luminescência nas nossas células se não faz mal. Ok. É verdade. Aquelas estrelinhas e outros objetos que nós temos aqui, que temos muitas vezes em casa, são de facto materiais que brilham, são chamados materiais que brilham no escuro, e portanto é verdade, é o mesmo material que tu tens aí, é o mesmo que eu tenho aqui. Por exemplo, eu até tenho aqui outro, tenho aqui um spinner, e eu agora vou até iluminá-lo um bocadinho. Vão ver, este spinner que eu tenho aqui é feito com esse material que brilha no escuro, que é o mesmo dessas estrelas que ela está a falar que tem no quarto. Existem muitos materiais à venda com estas propriedades. A outra questão, que entretanto perdi-me. Não há problema, eu relembro-te, não há problema nenhum. Era se usar luminescência nas nossas células, se não faz mal. Não, em princípio não faz mal. Aquelas fotografias que eu mostrei do microscópio, que nós tirámos ao microscópio, foram feitas usando um corante, e esse corante foi aprovado para uso alimentar. Ou seja, nós estamos a usar corantes só que não façam mal, não são tóxicos. E, portanto, se nós agora quiséssemos usar aqueles corantes naquelas esponjinhas dos dendrímeros, nós podíamos usar em humanos, porque eles não iam fazer mal. De uma forma, há bocado chegou-nos a pergunta de que se havia outras doenças que podíamos ajudar a curar com este tipo de técnicas, mas agora chegou uma mais ou menos ao contrário, que é que outros animais têm características especiais que possam ajudar em tratamentos. Bem, a natureza é uma fonte de inspiração. Aliás, há muitos medicamentos que nós tomamos que foram desenvolvidos a partir de substâncias que existem em animais e em plantas. Portanto, é sempre muito importante nós conhecermos os animais e as plantas, estudá-los. Por isso é que é muito importante a biodiversidade, não haver extinção de espécies, para nós podermos, no futuro, se precisarmos, ir buscar algum composto, por exemplo, aqui nós falámos na luciferina, mas podemos ir buscar outros compostos que nos possam ajudar. Por exemplo, no tratamento do cancro, ainda hoje em dia é usado o Taxol, é um composto que é extraído da casca de uma árvore e que é um tratamento muito eficaz contra o cancro da mama, por exemplo. Tu mencionaste, penso que na tua apresentação mencionaste que há pirilampos que estão em extinção e aqui perguntam exatamente isso, se é mesmo verdade que os pirilampos estão em extinção, Vasco? É verdade. Há muitas espécies que deixaram de existir, porque assim, para nós podermos continuar a espécie, eles têm que se encontrar. Portanto, a fêmea e o macho têm que se encontrar para acasalar e se reproduzir. Ora, se nós temos muita poluição luminosa, o macho e a fêmea nunca se vão encontrar. Se eles não se encontram, não se reproduzem. Portanto, a dada altura, essa espécie vai desaparecer, portanto, vai deixar de existir. Portanto, acontece que algumas espécies já foram extintas. E há sempre este risco. Tem aqui uma pergunta se vocês têm pirilampos verdadeiros no laboratório, no técnico. Verdadeiros não temos, mas eu gostava muito. Eu gostava muito, porque eu gosto muito dos pirilampos. Eu gostava muito de ter lá os verdadeiros. É uma pena, realmente. Mas pronto, como não temos os verdadeiros, temos que ser nós a fazê-los. E nós fazemos centenas deles por ano.
ali no laboratório de Química Orgânica, seja nas atividades dos laboratórios abertos, seja nas aulas, nós fazemos montes de pirilampos. Olha, e por falar nos laboratórios abertos, chegou-nos também a pergunta se nesses laboratórios abertos que vão acontecer, se vão aprender a fazer experiências em casa. Sim, há experiências que vocês podem fazer em casa. Algumas não conseguem fazer, por exemplo, esta experiência que eu fiz hoje aqui, vocês não conseguem fazer porque não têm os materiais todos que são precisos. Mas há outras experiências que nós conseguimos fazer em casa com coisas que nós podemos comprar no supermercado. E é muito fácil de fazer. E se forem assistir aos laboratórios abertos, vão ver como há muitas experiências que vocês vão conseguir fazer em casa. Ótimo. Sempre com a ressalva da segurança, com a bata, e os óculos e as luvas, sempre que for necessário, claro. É verdade. Olha, já estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo. Tenho aqui mais umas quantas perguntas que nos chegaram. Uma delas é se as alforrecas que brilham, se é igual aos pirilampos. Sim, em princípio deve ser a mesma reação. Porque nós quando vemos animais, por exemplo, no fundo do mar é muito escuro, não é? A luz não consegue atravessar totalmente, só a luz azul é que entra. Portanto, se nós vemos qualquer coisa a brilhar, provavelmente deve ter lá um produto que é fluorescente. Portanto, agora eles podem estar